Este é o Conversas Cruzadas aqui na CBN Diário e também na TV Com. E estamos recebendo os 3 senadores por Santa Catarina, também o nosso colega Rafael Martini, da coluna Visor do DC, e o repórter Guilherme Lira, do Diário.com. Guilherme, o que está chegando de pergunta aí nessa reta final? Então, Renato, os senadores encerraram o bloco anterior falando das dificuldades. O Marcelo ele quer saber qual é a real dificuldade em trabalhar e melhorar as estradas de Santa Catarina. Ele dá o exemplo da BR-470, cuja obra estava prevista no PAC 1 e ainda não teve as obras concluídas. Ele queria saber o que dificulta tanto isso. Pois é, A dificuldade é a centralização. Quando eu assumi o governo no primeiro mandato, eu propus ao governo federal que me delegasse essas rodovias federais, a 280, a 282 e a 470, e me passasse o dinheiro que o governo usava para manter essas rodovias. E não consegui. Você vê que a BR-282 começou com Juscelino Kubitschek em 1953 e terminou com o presidente Lula há 1 ano, 2 anos atrás, né? Então, a obra federal é assim. Na verdade, não terminou, porque agora já se fala na necessidade de duplicada. Né? Tartaruga. Quando terminou, precisava ser sextuplicada. Sextuplicada, exatamente. Então, vai a passo de tartaruga. Mas enquanto nós não fizermos a descentralização do nosso país, vai ser assim. Tá, mas, senador, a agência é para defender a sociedade. Nesse modelo americano, das agências reguladoras, o modelo é perfeito, na teoria. Agora, na prática, é um escândalo que aconteceu no anel do contorno viário. Só agora a decisão... A mobilidade aqui em Florianópolis não dá para entrar na cidade. Não dá. Mas a verdade é que as agências reguladoras não cuidam do investimento público. Quem faz o investimento público é o governo e a agência fiscaliza as concessões. As concessões. E quando há concessões, obviamente ela entra em cena. Se faz bem ou mal, existem ainda questões a serem aprendidas, a serem compreendidas, tanto pelas agências quanto pela sociedade. Eu defendo a privatização de serviços públicos, a concessão de serviços públicos sempre. Estado menor, economia dinâmica e funcionamento. Mas é preciso fazer aqui uma menção. Os 3 senadores que estão nesse programa, pela primeira vez na história de Santa Catarina, pelo menos na história recente, nos últimos 30 anos, são 3 senadores que trabalham sintonizados, unidos e absolutamente vinculados aos interesses do Estado. E há poucas semanas nós estivemos no Ministério dos Transportes, os 3, com vários deputados federais de Santa Catarina presentes, brigando e lutando por investimentos nas rodovias federais. Mas nesse caso parece até que a NTT estava jogando contra o Estado. Não, mas não tem nada com a NTT. Nós fomos lá para viabilizar, por exemplo, a duplicação da 280. Promessa assumida e compromisso assumido do Ministério de licitar ela em abril ou maio do ano que vem. A 470, promessa e compromisso do Ministério de licitar a duplicação entre junho e julho do ano que vem. E ainda o compromisso de continuar as obras da duplicação da 101 sem paralisação, com recursos disponíveis. Desmanche-se a ATT, se for o caso. Vai ter que sair, como diz o Paulo Bauer, e citar sempre o senador Luiz Henrique, essas BRs. O contorno viário na Grande Florianópolis é uma loucura isso. Os senhores têm a impressão que eles olham para Santa Catarina, que Brasília olha para Santa Catarina e pensa que não, o Estado lá eles não precisam, que está tudo bem, porque... A Europa brasileira. Existe uma coisa que o senador... que Brasília vê Santa Catarina... Existe uma coisa que o senador Luiz Henrique sempre diz, eu fui vice-governador, o senador Cacildo também foi governador. É um caso inédito. A BR-470 é rodovia federal que começa e termina em Santa Catarina. A 280 é uma rodovia federal que começa e termina em Santa Catarina. Como é que pode ser federal uma rodovia que atende apenas Santa Catarina? É muito difícil convencer as autoridades em Brasília de que eles têm que parar o que estão fazendo para cuidar de duas rodovias como essa. É muito difícil, né, senador? O problema é o seguinte... O nosso telespectador vê a 101, vê o aeroporto, Ercílio Luz e não sai, né? E não sai. Quem está lá no DEINFRA, ou o próprio ministro dos Transportes, ele não foi eleito por Santa Catarina, ele não deve nada a Santa Catarina. E quando acontece a pressão é assim, é uma audiência, vão lá os senadores, os deputados. O governador. Agora, se a obra fosse do governador, era diferente. A cobrança acontece era local. Era permanente.
entendeu? O governador não podia ir no município, estava lá um grupo de pressão. Então, é preciso descentralizar para que haja controle e pressão popular. Eu acho que seguindo nesse caminho da descentralização, bater nessa tecla, unirmos os três, como nós estamos unidos, outros demais 16 do Fórum Parlamentar também, que formamos 19, eu acho que dando um duro, como se dá, eu acho que nós vamos avançar nisso. Ok. Senhores, nós estamos sobre a hora. Muito obrigado pela presença dos 3 senadores aqui por Santa Catarina, senador Paulo Bauer, Luiz Henrique da Silveira, Castildo Maldanha, Rafael Martini, colega do Diário Catarinense, Guilherme Lira, do Diário.com, obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade, o Conversas Cruzadas, este programa reprisa nesta terça-feira, ao meio-dia. Obrigado em especial pela atenção de vocês também. Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Tchau.